Olá, vamos retomar nosso estudo. Antes de continuar, inscreva-se no canal e fique sempre atualizado sobre nossos novos vídeos. Agora vamos continuar. Capítulo 20. Disposições finais e transitórias. Artigo 313. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN no prazo de 60 dias da publicação deste Código. Artigo 314. O CONTRAN tem o prazo de 240 dias a partir da publicação deste Código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e a assegurar a proteção de pedestres. Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN, existentes até a data de publicação deste Código, continuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele. Artigo 315. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de 240 dias contado da publicação, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e à educação de trânsito, a fim de atender o disposto neste Código. Artigo 316. O prazo de notificação previsto no inciso 2º do parágrafo único do artigo 281 só entrará em vigor após 240 dias contados da publicação desta lei. Artigo 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até 1 ano para a adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas do inciso 3º do artigo 136 e artigo 154, respectivamente. Artigo 319. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN, continua em vigor o disposto no artigo 92 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito Decreto número 62.127, de 16 de janeiro de 1968. Artigo 319-A. Os valores de multas constantes deste Código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no exercício anterior. Parágrafo único. Os novos valores decorrentes do disposto no caput serão divulgados pelo CONTRAN com, no mínimo, 90 dias de antecedência de sua aplicação. Artigo 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Parágrafo 1º. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Parágrafo 2º. O órgão responsável deverá publicar, anualmente, na rede mundial de computadores, internet, dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Artigo 320-A. Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para a ampliação e o aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. Artigo 323. O CONTRAN, em 180 dias, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso 5º do artigo 231, aplicando-se a penalidade de 20 UFIR por 200 kg ou fração de excesso. Parágrafo único. Os limites de tolerância a que se refere este artigo, até a sua fixação pelo CONTRAN, são aqueles estabelecidos pela Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985. Artigo 325. As repartições de trânsito conservarão por, no mínimo, 5 anos os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito. Parágrafo 1º. Os documentos previstos no caput poderão ser gerados e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e armazenados em meio digital, desde que assegurada a autenticidade, a fidedignidade, a confiabilidade e a segurança das informações, e serão válidos para todos os efeitos legais,
sendo dispensada, nesse caso, a sua guarda física. Parágrafo 2º. O CONTRAN regulamentará a geração, a tramitação, o arquivamento, o armazenamento e a eliminação de documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da aplicação das disposições deste Código. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista nos parágrafos 1º e 2º, o sistema deverá ser certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. Artigo 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. Artigo 326-A. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupo de habitantes, ambos apurados por estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. Parágrafo 1º. O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de 10 anos, reduzir à metade, no mínimo, o Índice Nacional de Mortos por grupo de veículos e o Índice Nacional de Mortos por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Parágrafo 2º. As metas expressam a diferença menor, em base percentual, entre os índices mais recentes, oficialmente apurados, e os índices que se pretende alcançar. Parágrafo 3º. A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as respectivas margens de tolerância. Parágrafo 4º. As metas serão fixadas pelo CONTRAN para cada um dos estados da Federação, e para o Distrito Federal, mediante propostas fundamentadas do CETRAN, do CONTRANDIF e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das respectivas circunscrições. Parágrafo 5º. Antes de submeterem as propostas ao CONTRAN, o CETRAN, o CONTRANDIF e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal realizarão consulta ou audiência pública para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas. Parágrafo 6º. As propostas do CETRAN, do CONTRANDIF e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao CONTRAN até o dia 1º de agosto de cada ano, acompanhadas de relatório analítico a respeito do cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e de exposição de ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, por meio dos quais se pretende cumprir as metas propostas para o ano seguinte. Parágrafo 7º. As metas fixadas serão divulgadas em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho, absoluto e relativo, de cada estado e do Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 8º. O CONTRAN, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, definirá as fórmulas para apuração dos índices de que trata este artigo, assim como a metodologia para a coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos das fórmulas. Parágrafo 9º. Os dados estatísticos coletados em cada estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelo respectivo órgão ou entidade executivos de trânsito, que os repassará ao órgão máximo executivo de trânsito da União até o dia 1º de março, por meio do Sistema de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito. Parágrafo 10. Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal compreendem os coletados naquela circunscrição. Inciso 1º. Pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo rodoviário da União. Inciso 2º. Pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidade executivos rodoviários do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 3º.
pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos municípios. Parágrafo 11. O cálculo dos índices, para cada Estado e para o Distrito Federal, será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 12. Os índices serão divulgados oficialmente até o dia 31 de março de cada ano. Parágrafo 13. Com base em índices parciais, apurados no decorrer do ano, o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos e programas em desenvolvimento ou previstos, com o fim de atingir as metas fixadas para cada um dos estados e para o Distrito Federal. Parágrafo 14. A partir da análise de desempenho a que se refere o parágrafo 7º deste artigo, o CONTRAN elaborará e divulgará, também durante a Semana Nacional de Trânsito. Inciso 1º. Duas classificações ordenadas dos Estados e do Distrito Federal, uma referente ao ano analisado e outra que considere a evolução do desempenho dos Estados e do Distrito Federal desde o início das análises. Inciso 2º. Relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento de metas previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parabéns! Você terminou o estudo do texto. Se gostou do vídeo, deixe um like. Com isso, mais pessoas poderão conhecer nosso trabalho. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigada e até logo!